Lucas, capítulo 13, versículo 31 em diante. Lucas, capítulo 13. Versículo 31 até o versículo 35. Sabe uma das coisas legais que eu pelo menos acho? É quando alguém, um pastor, qualquer um pregador vai falar da leitura bíblica e a gente ouve o barulho da página da Bíblia mexendo. Eu acho isso tão legal, melhor do que dedinho, né? Dedinho não faz barulho. Assim. A página, acho legal. Só, não tem nada a ver, mas é só isso. Só. Lucas capítulo 13, versículo 31 em diante diz assim: Naquele mesmo dia chegaram os fariseus dizendo-lhe: Sai, retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. E lhes respondeu: Ide e dizei àquela raposa: Eis que eu expulso demônios e efetuo curas hoje, amanhã, e no terceiro dia sou consumado. Importa, porém, caminhar hoje e amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e não quisestes. Eis que a vossa casa se vos deixará deserta, e em verdade vos digo que não me vereis até que venha o tempo em que digais: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Amém. Nós vamos orar mais uma vez. Irmãos, gostaria que os irmãos lembrassem, incluíssem nas suas orações o pastor Isaías. Ele está atravessando um momento bem difícil na saúde dele. Inclusive, amanhã ele vai ser substituído na congregação. O médico recomendou repouso absoluto para o pastor Isaías. Então, a gente sabe como é que é essa questão de dirigente. Ele entendeu a posição da igreja, a necessidade do repouso para ele. Então, eu peço que os irmãos nos ajudem em oração em relação a ele, a saúde dele, nesse momento, e abençoar a família dele também. Orarmos uns pelos outros, para que Deus continue cuidando de nós. E você precisa de algo do Senhor hoje? Amém? Sabia que hoje é um bom dia para Deus abençoar a nossa vida? Vamos acreditar nisso? Pai, mais uma vez falamos contigo, mais uma vez com gratidão no nosso coração e mais uma vez com várias petições. Lembramos aqui, Deus, o nome do pastor Isaías e te pedimos que a tua mão esteja estendida sobre a vida dele ali naquele lugar. Infelizmente, Deus, ele não é o único que precisa de algo do Senhor. Todos nós precisamos de algo. Então, Pai, entra com providência sobre a nossa vida. Traz a cura para o enfermo, traz alegria para o entristecido, traz paz ao coração que está atribulado, mas que nós possamos ver e viver o que o Senhor tem feito na nossa vida. Agora, Deus, através da tua palavra, fala ao nosso coração, que ela encontre lugar na nossa vida e que teu Espírito Santo manifeste a tua graça sobre nós. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem se assentar, fiquem bem à vontade. Estava lendo esse texto e esse é um dos textos tristes da Bíblia, Eu acho esse texto muito triste. Principalmente quando Jesus faz esse lamento sobre a cidade de Jerusalém. Texto que mostra a confusão que algumas pessoas fazem em relação a Jesus, a expectativa que se tem do Senhor e para que realmente ele veio. Então é um texto, não é que traz confusão, mas é um texto que, se a gente não entendê-lo, sabe, é meio estranho esse texto. E a gente vai conversar um pouquinho a respeito dele, porque ele diz muito respeito à nossa vida. Esse texto nós lemos, o escritor, ele diz que os discípulos falaram com Jesus assim: olha, vai embora, sai daqui, porque Herodes, ele está procurando te matar. Porque desde sempre imaginavam que o reino que Jesus almejava
era o reino terreno. Desde sempre criaram uma expectativa em um Jesus que ele não aceitava essa expectativa. Jesus sabia muito bem qual era a função que ele precisava exercer aqui na terra. E as pessoas então confundiam, porque achavam que Jesus ia ser um grande vingador, que ia livrar o povo de Israel, sabe? Que ia com espada, com mão forte, aquela oração de crente, arrebenta. O pessoal, sabe, pisa na cabeça dele, pesa a mão sobre ele. Essa oração de crente que não funciona, isso aí é antigo, você vê que isso é antigo. Então tem um tanto de gente que pensava isso. E quando falaram com ele, olha, Herodes quer matar, e falou assim, ó, fala para aquele camarada, eu não tenho medo dele. Fala para aquela raposa lá. Tem uma versão que fala assim, fala para aquela velha raposa. Fala o que eu faço. Jesus está dizendo o seguinte, olha, ele não precisa se preocupar comigo. Eu não tenho nada a ver com ele, eu não quero nada que ele tem. A minha função aqui é outra. A minha função é curar doente, é expulsar demônio. Foi para isso que eu vim. Você pode falar com ele que eu não vou atrapalhar os planos dele. E esse Jesus, irmãos, me entendam, por favor, é decepcionante. Esse Jesus, Jesus assume quem ele é decepção para muitas pessoas. Porque muitas pessoas esperam um Jesus diferente. Muitas pessoas esperam um Jesus que não é a responsabilidade dele. As pessoas querem um Jesus provedor, as pessoas querem um Jesus médico, as pessoas querem um Jesus empresário, as pessoas querem um Jesus que tragam questões humanas. As pessoas querem, né, nunca generalizando, mas um grande número de pessoas olha para Jesus como um serviçal. Aquele que tem que estar sempre pronto a responder o meu pedido da maneira que eu quero, no tempo que eu quero. Então, quando a gente olha para esse Jesus que as pessoas querem propagar, e Jesus fica de lado, ele decepciona. Porque as pessoas que pensam desse Jesus, elas não se decepcionam com elas próprias. Elas não se decepcionam por não conhecer a essência do Senhor. Elas não se decepcionam quando estão sendo enganadas por falsos mestres. Elas só acham que quem está errado é Deus. Ah, Deus não fez isso, Deus não fez aquilo, Deus não fez aquele outro. Tá, mas me mostra uma promessa de Deus bíblica que ele não cumpra. Agora me mostra na Bíblia aonde Deus tem compromisso com questões terrenas sobre a nossa vida. Aonde na Bíblia diz que crente não vai ficar doente? Aonde na Bíblia diz que nenhum que serve a Deus vai morar de aluguel? Aonde que na Bíblia diz que ninguém que serve a Deus vai ter dificuldade financeira? Ninguém que serve a Deus vai ter problemas emocionais? Onde é que está na Bíblia isso? Não existe. Só que isso dá ibope. E isso, irmãos, olha só, é uma quebra de contrato. Porque quando um falso mestre promete, traz o doente que ele vai sair curado, e o doente não é curado, isso é quebra de contrato. Só que Jesus não falou sobre essas coisas. As pessoas se iludiam, e até os discípulos estavam iludidos, porque eles achavam que o reino de Jesus era dessa maneira. E Jesus fala com ele, eu não quero isso. Eu quero outra coisa. Eu quero coisa melhor para vocês, eu quero coisas maiores para vocês. Então, o dia que a gente entender que tudo que chega nas nossas mãos, tudo que chega na nossa vida é por misericórdia de Deus, a vida fica mais leve. Porque às vezes a pessoa pensa assim, eu não tenho meu carro novo porque eu estou em pecado. Eu não tenho apartamento dos meus sonhos porque eu estou em pecado. Eu não tenho uma casa na praia porque eu estou em pecado. Não tem nada a ver, irmão. Tem nada a ver isso. Hoje eu estava conversando com o pastor João Miranda, que existem algumas pessoas que acham que o crente, quando fica doente, é porque tem uma coisa escondida. Tem que confessar. Aí eu falei, pastor, pensa bem, se Deus fosse cobrar da nossa vida tudo que a gente faz de errado e colocar uma doença, gente, pensa o caos que não ia ser a saúde. Todo mundo ia estar doente o tempo todo. Todo mundo
ia estar com problema de saúde o tempo todo. Então tem a doença? Tem, ué. Tem, é da natureza humana. O ser humano é dessa forma. Ah, não, mas eu sou servo de Deus, não posso ficar doente. Ai, mano. Quem dera fosse tão fácil assim. Quem dera fosse tão simples assim. Às vezes a doença vem, não é para nos afastar, mas para nos aproximar de Deus. Às vezes a luta vem, não é para nos afastar, é para nos aproximar de Deus. Só que a gente é uma geração mimada. A gente é uma geração que quando Deus não me dá o que eu quero, também não vou mais na igreja. Quando Deus não me dá o que eu quero, eu também não canto mais no coral. Quando Deus não me dá o que eu quero, eu também não quero mais isso. Aí tem uma geração, tem um grupo que fala assim, a igreja boa era a igreja antigamente. E é muito interessante ouvir isso de jovem com 20 anos, 30 anos, falando que bom era a igreja antigamente. O cara nem sabe como é que era a igreja antigamente. Acabou que não tem nem noção. Aí eu ouvi vovô falar, eu ouvi vovó falar. A pessoa não tem nem noção de como é que era a igreja antigamente. Eu duvido que qualquer um de nós gostaria de voltar à igreja de antigamente. Duvido. Irmãos. Porque a mesma igreja que era há 40, 50 anos atrás, reclamava da igreja dos apóstolos. A igreja dos apóstolos que era uma bênção. Oi? Há uns anos atrás, as meninas que iam namorar não podiam andar de carro sozinho. Quem lembra disso? Não tinha nada mais nojento do que ser vela. Eu fui vela há muito tempo. Hoje tem ninguém não. Hoje eu posso descer o sarrafo em casa, quando tem ninguém em casa, não estão viajando. Eu fui vela há muito tempo. Não tem nada pior do que isso. Meu pai ia ser excluído da igreja, porque ele andou, botou a bicicleta aqui na calçada de dia, botou a bicicleta aqui, e minha mãe andou do lado dele. Tinha que andar do outro lado. A bicicleta tinha que estar no meio aqui. Tem um casal de irmãos, que eu sei da história, que eles iam ser desligados da igreja, porque num culto de família, casa cheia, culto de família, eles ainda eram solteiros, sentados na mesma cama. Era motivo para isso, tem que desligar, tem que fazer, tem que acontecer, tem que expulsar, tem que isso, tem que aquilo, tem que tirar. O que acontecer? Ah, Marcelo, mas naquela época o Espírito Santo se manifestava. Naquela época havia cura. Isso, irmãos, para a gente falar isso hoje é vergonha para nós. As pessoas que buscam essas coisas lá na igreja antigamente, isso é vergonha para nós. Jesus mudou? Ué, como é que ele não manifesta então? A culpa é de quem? A culpa é minha. Se eu for analisar friamente isso, a culpa é minha. Só que hoje a gente vive um momento completamente diferente. Eu fico pensando nesses assuntos e eu tento entender qual é o momento que a gente está vivendo. Lá no início da igreja, lá no Novo Testamento, Jesus fazia muitos milagres, na minha maneira de ver, tá, irmãos? Porque ele precisava propagar o ministério dele. Ele precisava mostrar quem ele era. Ele precisava mostrar como ele fazia, o que era, qual era o objetivo dele. Então tinha essa tanto de manifestação de milagres que a Bíblia relata. Depois veio uma igreja que foi perseguida, foi uma igreja que foi, tentaram destruir a igreja. E a igreja precisou se fortificar, se solidificar para manter as bases da igreja. Depois vem um tempo de pregação, de bombar a pregação do evangelho, em todo lugar o evangelho foi propagado, várias pessoas, né, vários pregadores famosos levaram o evangelho adiante. Aí chega a nossa época. A nossa época, qual é a nossa época? Você já parou para pensar qual é a nossa época? A nossa época talvez não seja a época da unção, a nossa época talvez não seja a época das conversões, as milhares de pessoas que aceitam a Jesus, talvez não seja mais na nossa época. Talvez nós estejamos vivendo aquele momento que Elias falou para o povo. Até quando vocês vão ficar cocheando entre dois pensamentos? A nossa decisão. Talvez nós estejamos vivendo o momento da gente decidir se somos cristãos
ou não. Porque agora não adianta querer maquiar a coisa. Sabe, mas eu quero milagre. Mas peraí, sou cristão para receber milagre? O meu comportamento é um verdadeiro cristão? A minha manifestação de vida é de um verdadeiro cristão? Por isso que as pessoas confundem Jesus. Falam com ele, ó, Herodes, ele falou, não quero o reino de Herodes. Eu não quero nada disso. E ele vem dizendo mais, ele fala umas questões, irmãos, muito interessantes. Versículo 34. Ele faz um lamento sobre Jerusalém. Ele fala, Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas que a ti são enviados. Ou seja, vocês estão tendo chance de sobra. E vocês estão desperdiçando essa chance. Nós somos, irmãos, a geração mais bem informada que existiu. Mas nós também, em contrapartida, somos a geração mais mal formada que existiu. Informação a gente tem demais, de sobra. Você abre o seu celular, você tem todo tipo de informação praticamente instantaneamente. Está ali, a coisa está acontecendo lá do outro lado do mundo, a gente recebe aqui. Mas nós somos as mais mal formadas, a geração mais mal formada, porque a gente acredita em qualquer coisa. Paulo fala, né, que os crentes de Bereia eram melhores que os de Tessalônica. Por quê? Porque eles confiam a palavra. A gente está vivendo, a nossa geração está vivendo de migalha do evangelho. A nossa geração está vivendo de status de rede social para pregador. A nossa geração está vivendo de fama. Quanto mais famoso, mais peso a palavra dele tem. Não importa se está falando um caminhão de bobagem. Ah, mas é famoso. Irmãos, uma crítica, tá? Minha, Marcelo. Imagina se todas as acusações que estão sendo feitas agora foram verdades em relação ao antigo presidente que a gente teve. Não estou falando que é, tá, irmãos? Só estou falando, imagina se for tudo verdade que está falando. Tudo não precisa nem ser tudo, não. Metade do que está falando for verdade, certo? Vamos imaginar que seja. Volto a dizer, não estou falando que é. Vamos imaginar que seja. Cadê os grandes homens de Deus que falaram que Deus tinha escolhido esse homem para dirigir essa nação? Cadê as tantas revelações que ele era o homem de Deus para governar o Brasil? Cadê os grandes pastores que subiram nos púlpitos e obrigaram os seus membros a votar em A ou B ou C? Está vendo como é que está negociando Deus? Falaram que Jesus foi vendido por um preço barato, 30 moedas de prata, que era o preço de um escravo, de uma escrava, né? Que era mais barato ainda do que o escravo. A gente está trocando Jesus por muito menos, irmãos. E queremos ser a geração da igreja de antigamente? Queremos ser a geração da igreja que os apóstolos ministravam? A gente está trocando Jesus por nada. Você sabe quando o governo perdeu? Vou te falar quando o governo perdeu. Quando lá atrás falaram com Samuel assim, a gente quer um rei. Quando lá atrás o povo falou com Samuel, Samuel, a gente quer um rei igual às outras nações. Samuel foi lá para os pés do Senhor e falou assim, agora, o que eu faço? Vocês me rejeitaram. Deus falou, não rejeitaram a você, Samuel. Rejeitaram foi a mim. Nós viramos as costas para Deus, irmãos. Ah, Marcelo, mas isso foi naquela época. Nada, você é bobo. É hoje ainda. Você vê muito mais pessoas brigando por causa de um partido político, por causa de um candidato, do que a pessoa que quer o verdadeiro evangelho. Vê muito mais pessoas defendendo as famosas fake news do que as fake news do evangelho. Porque o evangelho é moda agora. Vale qualquer coisa, pode qualquer coisa. Aí quando você procura na palavra de Deus, você olha e fala, não, não é isso não. Ah, não, mas isso é para aquele tempo. Isso é para aquela época. Não, para hoje é diferente. Você já viu que se a gente defender somente isso, a Bíblia perde todo o sentido? Se eu olho para a Bíblia e a entendo como um livro de história, não é de historinha, mas de história do que aconteceu, era para um povo específico, era para uma época específica e tal. Se eu entendo a Bíblia só como isso, para que me serve a Bíblia?
não sou judeu, não moro lá na Palestina, naquela região, não estive quando foram escritos os livros, então não serve nada para mim. Não serve nada para mim. Aí, para dar uma incrementada na coisa, a gente cria o nosso misticismo gospel. A gente adota símbolos do judaísmo. A gente adota palavras do judaísmo. A gente adota comportamentos do judaísmo. E a gente é tão estranho, irmãos, que quando se fala, por exemplo, sobre piercing, a defesa do piercing vai lá no hinduísmo. Ah, porque o piercing abre portais espirituais e tal, não sei o quê. Aí você olha e fala, cara, de onde você tirou isso? Ah, lá no hinduísmo fala isso. Esses dias eu estava vendo um camarada falando sobre língua de fora. Botar a língua assim, né? Aí eu falei, não, esse troço é legal. Gostei. Aí fui ver o que ele estava falando. Ah, isso aí, quem faz isso é porque está possesso por um demônio de uma deusa. Eu falei, gente do céu. Tem criança que é possessa, estão dentro de criancinha. Sabe, é uns troços que a gente procura uma base, em vez de procurar o evangelho e tentar ser uma geração diferente, uma geração transformada pelo poder da palavra de Deus, uma geração que ama, uma geração que perdoa, uma geração que caminha junto, a gente quer justificativa para estar fraco do jeito que estamos. Quando Jesus fala, Jerusalém, você apedreja quem te é enviado, a gente reclama de tudo que chega. Jesus falou, eu quis fazer com vocês como a galinha faz, ou seja, proteger vocês, mas vocês não quiseram. Não foi o outro que não quis, não foi o reino que não. Não. Jesus está falando, vocês não quiseram. Olha a realidade da nossa vida. Jesus está nos ensinando, como eu falei, somos a geração mais informada, com maior acesso a todo tipo de informação. Tudo que a gente quiser procurar, a gente procura. A gente encontra em relação à informação, mas a gente não dá valor à informação que a gente recebe. Porque existe um povo que não sabe mais como pesquisar. Quem aqui já fez trabalho em biblioteca pública? Quem nunca entrou numa biblioteca pública? Isso aí. Internet, computador. Você queria ver uma casa bem-sucedida, o orgulho de um chefe de família uns anos atrás? Era ter uma coleção chamada Barça dentro de casa. Era o orgulho do chefe de família ter uma coleção chamada Barça. Porque era o centro de informação, era uma coisa magnífica aquilo. E esses dias eu ganhei uma de panina recortar. É verdade. Era um centro de um monte de questão que a gente tinha, que a gente não tem mais hoje. E a geração de hoje, ela não está preocupada com as experiências dela. Se baseia e firma os seus passos na experiência passada. Que não tem mais como voltar atrás. Ah, mas Billy Graham falava isso, tá? Mas quais os discípulos Billy Graham deixou? O evangelho de Billy Graham é diferente do nosso? Não, não é. A grande questão é o que nós estamos fazendo diferente do que Billy Graham fazia. Qual é o valor que nós estamos dando hoje ao que nós temos aprendido? Você vai cansar de me ouvir falar isso, você vai me chamar de repetitivo, você vai me chamar de chato, você vai me chamar de enjoado, mas, irmãos, não tem como a gente lidar com o evangelho que está sendo vivido dos nossos dias. Se a pessoa quer entrar no céu, irmãos, não é por causa de rede social, não é por causa de status, não é por causa de like, não é por causa de nada disso. Nós só conseguimos entrar no céu se nós vivemos a essência dessa palavra. Isso é diferente. Isso é diferente. Sim, se a Bíblia ensina, vê o que a Bíblia ensina desde sempre que era pecado. Vê se mudou. A Bíblia ensina desde sempre, desde a essência dela, o que é pecado.
Existem questões que são costumes de igreja. Cada um na sua administração, cada um na sua liturgia, criou costumes. Criaram-se costumes. Agora, isso foi pecado? Não. O pecado pode estar na desobediência. Tudo bem, isso é inquestionável. Agora, a Bíblia, não se tem como mudar a Bíblia. Não se tem como mudar, não se tem como viver uma Bíblia diferente dessa que está escrita. Por isso que Jesus falou, olha, eu tentei, eu quis. E ele faz uma profecia aqui no versículo 35, eis que a vossa casa se vos deixará deserta. Você sabe quando isso aconteceu? Lucas deve ter sido escrito no ano de 60 e pouco, mais ou menos. Por aí, lá no comecinho, nos primórdios. No ano 70, um general romano, Tito, entrou em Jerusalém, destruiu Jerusalém. Acabou com Jerusalém. Depois vieram várias guerras, cruzadas e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Jesus falou, a casa de vocês vai ficar deserta. Sabe quando que o povo voltou para Jerusalém? Saiu em 70, ano 70, não é 1970, ano 70. Não era também nascido, não. Ano 70 que saiu. O povo voltou em 1948. 1878 anos depois dessa palavra de Jesus. Que o povo voltou para Jerusalém. Criaram o Estado de Jerusalém, criaram o Estado de Israel, aí o povo conseguiu voltar. Jesus falou, vocês vão se perder. Vocês vão ficar vazios. Mas por quê? Porque o Tito ia assumir? Não, porque vocês me rejeitaram. João, fala no comecinho do livro de João, ele diz assim, e ele veio para os seus, e os seus não o quiseram. Ah, pastor, mas graças a Deus que o judeu não quis servir a Jesus, porque aí o evangelho se expandiu e chegou até nós que somos gentios, ou seja, não judeus, tá? Daqui a pouco, se tivesse uma Bíblia, ia falar assim, e ele veio para os seus não quiseram, ele foi para os gentios também não quiseram. Sabe por quê, irmãos? De verdade, a nossa geração, ela está muito aquém da realidade bíblica. E vou te explicar rápido, poucas palavras. Não é questão, mas você está julgando a gente. Não é isso não, irmãos. É só questão de ver o que está acontecendo. É só questão de ver o que a gente está vivendo. É só questão da gente analisar, parar friamente e analisar o nosso dia a dia. Os nossos comentários, as nossas conversas, o nosso relacionamento interpessoal. É só a gente começar e parar friamente e começar a analisar. Precisa levantar a mão, não. Precisa não, só pensa aí. Quantas vezes alguém chega perto da gente para falar mal do outro? Quantas vezes alguém chega perto da gente para fazer uma fofoca do outro? Quantas vezes alguém chega perto da gente para reclamar, do pregador, do cantor, do banco, da cadeira, que a ceia não é assim, que a ceia não é assado, que o louvor não pode ter isso. Sabe quantas vezes as pessoas fazem isso? Quantas vezes se reclama de tudo à volta? Quantas vezes se murmura por causa do salário? Quantas vezes se murmura por causa do amigo? Quantas vezes se murmura por causa da família? Sabe, isso virou normal. Existem pessoas viciadas em fofoca. Tinha que fazer o FA, fofoqueiro anônimo. Para ter terapia. Eu sou Marcelo, tenho 56 anos e sou viciado em fofoca. Eu sou Marcelo, tenho 56 anos. E sou viciado em falar mal dos outros. Eu sou Marcelo, tenho 56 anos. E sou viciado em reclamar de tudo. Aí a gente olha para a Bíblia
Ah, mas nós somos uma geração. Que geração é essa, irmãos? Ou você acha que Deus está tão desesperado que Ele precisa abrir mão de todas as verdades que Ele já trouxe para nós para quebrar o galho da gente? E o pior é que a gente procura motivo para isso. A gente procura motivo para valorizar o nosso pecado. Para validar o nosso pecado. Ah, eu sou assim porque o fulano fez isso. Ah, eu sou assado porque o Beltrano fez isso. Como assim? A responsabilidade é minha. O compromisso é meu. A salvação ou perca da salvação é minha. Jesus morreu na cruz por mim. Eu é quem tenho que fazer valer a pena o sacrifício dele. Então, quando Jesus olha para Jerusalém, ele fala exatamente isso. Eu quis. Vocês que não quiseram. Eu quis mudar. Vocês que não quiseram mudar. Eu quis fazer a coisa diferente. Vocês que não permitiram eu fazer a coisa diferente. E por que nós estamos tão mal formados? Porque, irmãos, ler Bíblia dá trabalho. Ler Bíblia demanda tempo. É melhor ver um besta falar lá no TikTok. É melhor ver, tem um versículozinho lá, que bacaninha. Que lindinho esse versículo. Sem pé e sem cabeça, é melhor ver isso. Se alimentando de migalha. Se alimentando de coisas. Aí você vê um ensino, você vê uma palavra maneira, de um camarada maneiro, você começa a olhar aquilo, aí vai ver as críticas embaixo. Ah, mas não é assim não. Hoje nós vivemos o tempo da graça. Eu falei, caramba, gente. As pessoas não estão entendendo, não é possível. Não é possível a gente não estar entendendo que para Jesus não existe diferenciação. Se foi lá no ano zero, se foi lá em Isaías 700 anos antes de Cristo. Para Deus não existe essa diferenciação. O que ele falou lá em Isaías serve para a gente hoje. Isaías é muito legal, que ele começa, ai das grávidas, ai das fulanas, ai dos beltranos, ai disso, ai daquilo, só pau, pau. Que estão fazendo errado, que estão isso, que estão aquilo. Aí no capítulo 6 ele diz, né, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi um alto subir-me trono e tal, não sei o quê. Aí ele fala o quê? Ai de mim. Talvez, irmãos, uma das maiores características do cristão, na minha maneira de ver, para mim, a maior característica de um cristão não é saber se ele tem curso teológico, não é saber se ele sabe pregar, não é saber se ele sabe cantar, não é saber se ele tem função eclesiástica, nem nada disso. Para mim, uma das maiores características de um cristão é ele saber que ele é pecador e depende da misericórdia de Deus. Porque tem um tanto de gente vivendo uma vida de extrema santidade que dá até medo. Você olha e fala assim, não é possível, gente. Não falou isso não. Falou. Não é possível. Tem pregador que só manda a plateia para o inferno, você já viu? Vocês. Ué, e você? Vai não? Dá vontade de levantar no palco. Ué, você não vai não, filho? Vocês estão assim. Ué, e você? Vai não? Tá não? Tá nesse barquinho não? Então tem um trem errado aí. A Bíblia fala que Enoque andou com Deus. É muito legal isso, mano. Esse para os grandes crentes do nosso dia, para os mega hiper cristãos do nosso dia, lembra de Enoque. Não fez milagre, não pregou, não cantou, não fez nada. Não tem um milagre de Enoque na Bíblia. Não tem nada. O que a Bíblia fala de Enoque, andou Enoque com Deus. E o Senhor o tomou para si. Andou com Deus. Caminhou, teve uma vida que a gente chamaria hoje de cristã, teve uma vida cristã, então eu falo assim, gostei desse sujeito, vem para cá. Vem para cá. Nós estamos tudo aqui ainda. Por isso que quando Jesus, eu acho esse lamento de Jesus uma das cenas tristes da Bíblia. Porque Jerusalém, Israel, tinha tudo para dar muito certo. Mas Jesus falou, eu quis tratar de vocês. Eu quis estar com vocês, mas vocês não quiseram. A gente tem chance ainda nos nossos dias. A gente tem chance na nossa vida
de mudar quem nós somos, de mudar nossas atitudes. A gente tem chance de ser diferente. E o prêmio é bom. O prêmio de ser diferente nos nossos dias é bom. O prêmio de viver uma vida diferente, ser um bom cristão, de tentar, de lutar para ser um bom cristão, é bom. Não alimentar conversa fiada. Não alimentar disse-me-disse. Não alimentar assunto errado, irmãos, isso é muito bom, isso faz bem para nós. Para a gente. Sabe, mas tem gente que procura, tem gente que não tem nada para fazer. E em vez de ler, cantar, orar, vai dormir pelo menos durante o dia, dorme, faz, sei lá, faz um trem que presta. Não, fica fuxicando para descobrir furo dos outros. Vai ainda falar assim, vou lá no circo de oração. Irmão, ora pela fulana, porque você não sabe o que ela está passando. Ela está passando isso. Não está nem aí para a luta da irmã, só quer fazer a fofoquinha da irmã. É um tanto de gente, irmãos. Você acha que só João Batista que pediram a cabeça dele? Você acha que só João Batista não vivem pedindo a cabeça de alguém? Tem sempre alguém pedindo a cabeça de alguém. Tem sempre um. Mas é porque eu me preocupo com a obra. Se preocupasse com a obra, em vez de pedir a cabeça, ela fala, me ajuda em oração para a gente resgatar aquela alma que está perdida. Me ajuda em oração para Deus abençoar aquela vida. Me ajuda em oração para Deus transformar aquela vida. Porque o reino de Deus, irmãos, é isso. Não sei se foi aqui que eu falei. Visão de reino não é dividir igreja. Visão de reino não é puxar crente de uma igreja para outra. Visão de reino não é abrir outra porta para dizer que Deus está abençoando, que Deus está prosperando, que Deus está multiplicando, não. Visão de reino é resgatar as almas que estão amarradas na mão do diabo, irmãos. Isso é que é visão de reino. Visão de reino, não, Deus está me dando uma visão diferente do meu pastor, eu vou abrir uma igreja. Beleza, vai lá. Concordo, vai lá, abre. Agora vai buscar almas. Mas não, fica. E o pior, tem um monte de tolo que vai. Negocia um cargo. Isso é o troço mais legal do mundo. Você é o que na central? Eu sou diácono. É bobo, rapaz. Que pastor não tem visão não, rapaz. Seu chamado é de ser semideus. Vem para cá, você é apóstolo aqui, vai ser apóstolo aqui. Vem para cá. Aí o cara vai. Aí fala comigo, Marcelo, eu estou indo. Deus te abençoe. E tem gente que fica triste comigo. Ei, Marcelo, não fez nem um pouco de força para eu ficar. Ué, não falou que vai? Já não tomou a decisão? Já não combinou com todo mundo? Vai. Vai com Deus. Roberta Miranda. Vai com Deus. Ué, vai lá, ué. Mas e se eu voltar? A porta está aberta para você. Está aqui. Um dia uma pessoa saiu daqui da central. Eu não estava aqui na função, era o pastor Zé Antônio ainda. E ele era membro. E se mudou de estado, né? Foi para outro estado e tal, não sei o quê. E depois ele ia voltar para a central. E quando ele ia voltar, eu já estava exercendo a função que eu exerço, ele me procurou, eu estou pensando, estou voltando para Friburgo, eu quero voltar para cá. E eu falei, perfeitamente, que legal e tal, não sei o quê, me conta um pouco sua história, contou a história e tal, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E eu já com a ficha dele na mão, membro, falei, eu te recebo como membro. Não. Foi, não, por quê? Porque Deus me levantou ao ministério pastoral. Falei, é? Aonde? Tal lugar. Falei, tá. E eu tenho que honrar o ministério que Deus me chamou. Falei, tá. E você tem que me receber como pastor. Falei, não. Tem não. O estatuto da igreja não diz isso? Não tem nada disso não. Porque Deus me levantou e eu tenho que honrar. Falei, então por que você não honra onde você estava lá? Deus não te chamou lá? Por que você não honra lá? Porque eu não concordo com o pastor. Falei, Deus te honrou, Deus te levantou num lugar para você discordar do seu líder. Discordar dos outros, irmão, não é problema nenhum, não. Discordar de alguém, discordar de mim,
problema nenhum, não. Você sabe quando a sua discordância vira problema? Quando, em vez de falar comigo, fala com o outro do lado. Aí vira problema. Porque eu discordar de mim é a coisa mais normal do mundo. Eu discordar de alguém é a coisa mais normal do mundo. Somos seres humanos, somos indivíduos, cada um pensa de um jeito, cada um age de um jeito. O problema torna a discordância quando eu, em vez de tomar a pessoa que eu discordo, falo assim, cara, olha só, me explica isso aí. Por que disso? Eu começo, não gosto de Marcelo, não gosto de fulano, não gosto de Beltrano, não gosto de ciclano, não gosto de... Pronto. Aí você vai na Bíblia, a Bíblia diz para a gente que a língua é o menor membro, mas incendeia uma floresta. E depois que lança a palavra, irmão, não volta mais. Não tem como voltar mais. Por isso que a gente olha para a nossa geração hoje e não cria muita expectativa não, tá? Cria não. A não ser que a gente faça o que está lá em Apocalipse. Olha onde caiu, volta lá e se arrepende. Às vezes eu fico vendo, né? Sou interpelado por algumas pessoas, e algumas pessoas falam assim, rapaz, está começando agora na caminhada. Rapaz, Deus está me dando uma palavra de exortação, eu vou lá naquela congregação pregar. Quando falam comigo, eu falo, faz isso não, filho. Faz isso não. Eu duvido que Deus está te dando palavra de exortação. Eu duvido. Porque quem doutrina a igreja é o dirigente da congregação. É ele que tem o direito de doutrinar a igreja. Deus instituiu alguém com autoridade e responsabilidade para ele fazer isso. Não é um jovem que nem sabe aonde que está, começando no mundo agora, querer chegar e cobrar das outras pessoas. Não é aquela pregação, você vai para o inferno. Para com isso. Você não foi chamado para isso. Você foi chamado para pregar o evangelho de transformação, de cura, de arrependimento, de paz e de amor. Quem corrige, quem ensina, quem doutrina é o dirigente da congregação. É o líder daquela congregação, é o responsável por aquele rebanho. Uns se furtam disso, sem sombra de dúvida. Porque uma coisa, aprendam. Guardem o que eu vou falar para você. Na Bíblia, o uso da Bíblia, o pregar a Bíblia, não cabe ser politicamente correto. O que é, é. O que não é, não é. Na Bíblia não cabe você ser politicamente correto, fazer média com os outros. Não cabe. Ah, mas se eu falar daquele irmão, o dízimo dele é tão alto, se eu falar o problema dele, está arriscado ele sair da igreja. Ah, se eu falar o problema daquele irmão no púlpito, ele pode ficar triste comigo, que ele canta tão bem, eu vou perder o meu grupo de louvor. Você pode ficar sem o grupo de louvor, você pode ficar sem o dizimista, você pode ficar sem tudo. Você só não pode ficar sem Deus. Sem Deus não dá certo, não, irmão. Sem Deus não dá certo. Porque Deus, ele faz a obra dele crescer. Não é homem que faz a obra dele crescer. É Deus quem faz a obra dele crescer. A igreja cresce por causa de Deus. Vai ver a história da Central, 84 anos agora em setembro. Sapateiro lá em Duas Pedras. Vai lá, vai ver a história. Vai um sapateirinho, começa, chegou onde nós estamos. Quem faz a obra de Deus crescer é Ele. Homem nenhum tem poder de fazer a obra de Deus crescer saudavelmente. Homem nenhum tem esse poder, porque a Bíblia diz que quem convence não é o pregador, quem convence não é o cantor, quem convence não é o ministro de louvor, quem convence não é o departamento A, departamento B, departamento C, quem convence é o Espírito Santo de Deus, é só Ele. Por isso que Jesus falou, olha, quando vocês participarem desse momento que nós vamos participar hoje, eu quero convidar você a ficar de pé, ele diz o quê? Quando você for fazer isso, faz em memória de mim. Ah, mas eu amo tanto quando é aquele pastor que prega. Não, você não vai participar da ceia na memória do pastor.
Você não vai participar da ceia na memória do pregador. Você vai participar da ceia na memória desse que deu a vida por nós. Ele, Jesus, deu a vida por nós. Então, o nosso pensamento, a nossa memória, tem que estar perto do que ele fez por nós. Da nossa necessidade. Abra sua Bíblia comigo, Mateus